Perdón, era mi problema. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir rápido del almuerzo. Seguramente vendrán más personas, pero vamos a comenzar. El siguiente bloque es un bloque dedicado al IETF para promocionar la participación en el IETF y tratar de conseguir que más personas de nuestra región se involucren en el trabajo del IETF. El IETF es el Internet Engineering Task Force, que es donde se hacen todos los estándares, todos los protocolos que usamos en Internet. Pase el control. Gracias. En el panel tendremos a mi izquierda a Antonio Moreiras, del NIC-BR, que nos hará una presentación relacionada con el impacto del IETF. Antes de eso haré una pequeña introducción de qué es el IETF y cómo funciona, para que todos sepamos bien de qué se trata. Y luego Joao, del CERT-BR, nos contará su experiencia como becado, como fellow al IETF. Y luego vamos a hacer una descripción de las tareas en América Latina y el Caribe, pensando ya en la reunión del IETF en el 2016, en abril del 2016, que va a ser la primera reunión en Latinoamérica. Entonces lo que tenemos que tratar de conseguir para esa fecha es que más personas de nuestra región sean activas en las listas del IETF para hacer un buen uso, un buen provecho de esa reunión. Entonces vamos a comenzar con la primera presentación. La primera presentación va a ser una introducción de el IETF y cómo ha ido evolucionando con los años, el rol, la estructura, un poco de gestión, pero va a ser un repaso muy rápido. Si bien los RFC, que son los documentos que produce el IETF, los documentos que dicen claramente cómo deben funcionar las aplicaciones para funcionar en Internet, esos documentos comenzaron en 1969, el RFC 1 tiene más de 40 años, el IETF en sí se organizó recién en 1986, un periodo que fue puramente un proyecto impulsado por el gobierno de Estados Unidos, luego tuvo un par de reorganizaciones hasta que la organización final, tal como la conocemos ahora, recién se llamó IETF en 1986. Todos esos años, desde el 69 hasta el 86, pasó un poco desapercibido. No era un proyecto muy importante, no era muy reconocido, y eso fue bueno. Ese desconocimiento que tenían muchos sobre el IETF permitió que trabajara con mucha libertad, y todos los protocolos que se definieron en aquella época, o la mayoría de los protocolos, los seguimos utilizando todavía. Nadie en ningún momento pidió ni dio autorización para ninguno de los protocolos que se estaban definiendo, y eso está muy bien. No requieren ni requirieron nunca aprobación de nadie. Es por consenso que se deciden las cosas. Lo que sí tuvo durante muchos años fue apoyo directo del gobierno de Estados Unidos, porque fue un poco el que financió todo eso. Eso terminó en el año 97. En el IETF, desde el origen y hasta ahora, toda la participación es a nivel personal. Cuando uno habla o envía un documento o comenta en las listas o participa en las reuniones, lo hace como persona y no representando a una compañía. Sin embargo, es una buena práctica en el IETF decir, antes de proponer o antes de hablar en el micrófono, qué compañía es la que paga sus sueldos, ¿no? Todos sabemos para qué compañía trabajan los participantes, pero todos están ahí a nivel personal. Y es muy común que una persona a una reunión del IETF vaya como empleado de una compañía y a la siguiente reunión se haya cambiado la competencia y siga con el mismo trabajo que hacía antes. Lo que vale ahí es el trabajo personal, la experiencia y los aportes que ha hecho, y no tanto quién le paga el sueldo. Hay un lema muy famoso y que se repite mucho
y que tiene que ver con cómo es la gobernanza dentro del IETF. No hay reyes, ni presidentes, ni votaciones. Lo que realmente mueve al IETF es el consenso y código que pruebe que las cosas funcionen. Ese Raw Consensus y Running Code es un poco el espíritu que se busca en todas las discusiones del IETF. No es ni mayoría ni es votación, sino discutir lo suficiente para llegar a un documento o una propuesta que sea más o menos agradable a todos. Muchas veces es imposible cumplir con las expectativas completas de todos, pero sí se puede llegar a un compromiso, y la mayoría de los documentos y los protocolos que usamos en Internet tienen un poco de eso, ¿no? Algunas veces nos preguntamos por qué algo fue resuelto de esa forma cuando podría haber sido más simple, o tiene cosas de más o de menos, y muchas veces tienen que ver con cómo fueron las discusiones en el IETF. No se busca satisfacer todos los deseos del autor, sino tener un acuerdo que satisfaga todas las preocupaciones importantes de la mayoría. Ese es el objetivo. Esos documentos, esos RFCs, son los que se usan en Internet, son los estándares de Internet y que son fundamentales para que Internet funcione. Todos los equipos que conectamos a Internet tienen que ser capaces de hablar en un idioma que sea entendible por el otro extremo y por todos los equipos en el medio. Para eso está claramente documentado cómo se hace cada una de las cosas, desde los protocolos de bajo nivel que dicen cómo van los paquetes en la red, hasta las aplicaciones, cómo hablan con el transporte o el sistema operativo para poder entenderse bien con el otro extremo. Lo que no incluye el IETF es discusiones sobre la capa física. Eso se deja a otras organizaciones. Se dice mucho que en el IETF las discusiones van por arriba del cable y por abajo de las aplicaciones. Es todo lo que está en el medio. En el IETF no hay ni miembros ni votos. Entonces no se puede saber si el 100% estaba de acuerdo o no, porque no se sabe quiénes son los miembros, porque en realidad cualquiera tiene derecho a opinar y a votar, aunque no hay votos, ¿no? Más que votar es mostrar acuerdo o disidencia. Actualmente las reuniones del IETF son de entre 1.000 y 1.500 personas. Acá vemos un gráfico, ese número de personas son las que físicamente participaron en una de las reuniones, son 3 veces al año las reuniones, y podemos ver cómo creció mucho en la época del boom de las .com, pero luego se estancó en un número que va, según el lugar, entre 1.000 y 1.500 personas. Esas son las personas que físicamente van a la reunión. Sin embargo, las reuniones no son lo más importante en el IETF. De estas 1.500 personas hay 10 veces más personas participando en ese periodo de tiempo en las listas de correo, y muchas más suscriptas y a veces no participando tanto. Esas 1.500 personas se reúnen 3 veces al año para avanzar en cosas concretas, se llaman grupos de trabajo, donde se discuten esas cosas, y el resto del trabajo se hace por listas de correo. Actualmente hay más de 100 grupos de trabajo. Esos grupos de trabajo están divididos en áreas. Luego Antonio va a explicar un poco mejor cuáles son las áreas y qué es lo que hacen. Ahí están las siglas de las áreas. Existe además un grupo que se llama Internet Steering Group, que es el que supervisa un poco esas funciones. Y el Internet Architecture Board, que es el que coordina un poco y da el marco arquitectónico al rol de todas estas funciones dentro del IETF. Los estándares que produce el IETF, los documentos estos, los RFCs, no son estándares porque alguien dispone o ha reglamentado que tengan que ser usados por obligación, sino porque la gente acuerda que esa es la mejor forma de hacer las cosas. Son estándares porque todos los adoptamos, no porque haya una designación u obligación para usarlos. Eso es muy distinto a cómo funcionan otras organizaciones de estandarización, donde lo que definen es regla y es obligación usarlo.
En el IETF y en todo lo que hacemos en Internet eso no existe. Las cosas se estandarizan porque ha sido un éxito la propuesta o el documento donde se definían, y ese uso masivo de esa propuesta es lo que la convierte en un estándar y no al revés. Por eso es que no son reconocidos formalmente ni por gobiernos ni por organizaciones, y lo que necesitamos en el IETF es mayor participación para que sea más legítimo los documentos que produce. Si tuviéramos mejor representación dentro del IETF, podríamos estar más confiados que realmente los documentos muestran el consenso del mundo completo. El día de hoy vamos a ver los números, pero la mayoría de los participantes y de los documentos vienen del hemisferio norte, y eso es lo que queremos cambiar. Vamos a pasar un poco rápido esto. ¿Y cuál es el rol de Internet Society, de ISOC, dentro de este proceso de estandarización, ¿no? De este proceso de definición de documentos? El IETF, este grupo de listas de correo y de reuniones que es el IETF, no existe como organización. Lo que se hizo hace más de 20 años, en el año 92, fue crear a Internet Society para que resuelva toda esa parte administrativa que necesitaba el IETF para poder mantenerlo independiente. El IETF es una organización, es un grupo de gente que se reúne, es un montón de listas de correo, pero la organización que se ocupa de todas las formalidades es Internet Society. Al comienzo, como decía, ese fue el objetivo en la creación de la organización, y para continuar unos talleres que tienen que ver con desarrollo de Internet, que es también en la actualidad uno de los pilares, ¿no? de la organización, que está actualmente dedicada a asegurar el desarrollo abierto, evolución y uso de Internet para el beneficio de la gente en todo el mundo. Esa es un poco la actualización del objetivo de Internet al día de hoy. Yo decía que se creó en el año 92 para dar ese marco al IETF. Sin embargo, el IETF, que es la organización o el grupo de gente que realmente hace el trabajo, demoró 4 años en reconocer y aceptar y fijar esas condiciones y esa forma de trabajar con Internet Society. En el año 96 quedó claramente definido en un documento que es un RFC, como todo lo que ocurre en el IETF, donde muestra ese marco de colaboración entre ISOC y el IETF. Bueno, con esa introducción vamos a pasar a Antonio Moreiras. Siéntanse libres de preguntar en cualquier momento. Ahora, si alguno quiere hacer una pregunta, puede preguntar. Nos pueden interrumpir. Y vamos a pasar a la presentación de Antonio Moreiras sobre el impacto del IETF. Antes de... Alô, som. Está aberto aqui? Alô, agora sim. Antes de fazer essa apresentação sobre o impacto, aliás, vocês podem ver ali no nome da apresentação que está escrito Álvaro Retana, da Cisco, e eu não sou nem Álvaro Retana, nem da Cisco. Agora, podia até deixar vocês pensarem que eu era, né? Porque se a apresentação fosse ruim, pelo menos eu ficava tranquilo, vocês punham a culpa no Álvaro. Mas agora eu já falei que não sou. Então, antes da apresentação, eu vou pedir para o pessoal lá de trás soltar o videozinho que eu deixei. Eu fiz um videozinho didático no começo do ano, com uma visão aí do que é o IETF e da importância do IETF. São só 5 minutinhos. É rapidinho, dá uma resumida no que o Cristian já falou. É isso, pode soltar o áudio. E não conseguiu ligá-lo num quarto onde as tomadas eram de outro tipo. Algo tão simples como o jeito de interconectar 2 ou 3 fios elétricos pode nos dar muita dor de cabeça. Na internet, temos milhares de empresas fabricando equipamentos, criando softwares e prestando serviços. A internet é realmente muito mais complicada do que uma tomada elétrica, mas ainda assim funciona muito bem. Isso só é possível porque existem padrões tecnológicos. Padrões são apenas regras sobre como as coisas devem funcionar, permitindo uma uniformidade necessária para que trabalhem em conjunto. Os padrões usados na internet são criados por um grupo chamado IETF, ou Internet Engineering Task Force. Em português, podemos traduzir
interagir para Grupo de Trabalho de Engenharia da Internet. O IETF é formado por gente que vem de provedores e fabricantes de equipamentos, por pesquisadores, professores, estudantes e outros. Basicamente, qualquer um que estiver interessado pode participar. Vamos conhecer algumas dessas pessoas. Márcia é professora e pesquisadora na área de redes e internet. Algumas das tecnologias em que ela está interessada só serão utilizadas por nós daqui a 10 ou 20 anos. Mas para fazer um bom trabalho, Márcia tem que estar atenta também à tecnologia que é usada hoje na internet. Por isso, Márcia participa do IETF. Além de encontrar outros pesquisadores, ela tem a oportunidade de contato direto com fabricantes de equipamentos e provedores. Ela mantém-se a par dos desafios presentes, enquanto também olha para o futuro. Assim, consegue ser uma professora muito melhor. Márcia colabora em alguns grupos de trabalho, contribuindo com seu conhecimento para a solução de problemas e para o aprimoramento das tecnologias da rede. Ela sabe que a transferência de tecnologia das universidades para as empresas é algo bom para a sociedade e fica muito satisfeita por poder fazer parte disso. Carlos, por sua vez, é dono de um provedor que atende alguns milhares de usuários operando em cidades do interior. Ninguém conhece as dificuldades técnicas na operação de um provedor de internet como ele. Muitas vezes ele tem ideias que poderiam simplificar seu dia a dia, mas exigiriam mudanças no funcionamento da própria internet. Por isso, Carlos participa do IETF. Ele quer ter certeza de que os problemas enfrentados por provedores como o dele estão sendo levados em consideração na criação de novos padrões tecnológicos. Acha que muitas vezes o pessoal acadêmico não conhece tão bem o dia a dia e que os fabricantes de equipamentos nem sempre conseguem representar fielmente os interesses de seus clientes. Já o Paulo é da equipe de engenharia de um fabricante de equipamentos de rede. Eles sabem que têm que estar inseridos no grande ecossistema da internet para poder sobreviver no mercado. Sabem que sua tecnologia tem que funcionar em conjunto com tudo que já existe na rede e com o que virá no futuro. Por isso, Paulo participa do IETF. Atualmente, ele contribui ativamente no grupo HomeNet, que trata dos protocolos necessários para uma rede residencial num contexto em que há cada vez mais dispositivos conectados, em que o IPv6 e a internet das coisas são o dia a dia. O principal produto da empresa de Paulo são pequenos roteadores domésticos, e dessa forma ele pode garantir que funcionarão bem. Ele também garante que a realidade do mercado nacional será contemplada pelos novos protocolos. O IETF trabalha com padrões abertos. Isso quer dizer que são criados num processo aberto à participação de todas as partes interessadas, que prioriza o mérito técnico nas decisões. Quer dizer também que os padrões estão disponíveis publicamente, livres de royalties ou outros impedimentos, permitindo que qualquer interessado os utilize em seus produtos. A adoção desses padrões é voluntária, mas todos os utilizam. Isso acontece porque eles funcionam, são baseados em soluções testadas e porque são criados num processo de consenso aproximado. Não são como os padrões para as tomadas elétricas e tantos outros, que são obrigatórios e ainda assim causam problemas. Para participar do IETF, basta entrar no site www.ietf.org. Lá estão listados vários grupos de trabalho diferentes, divididos em áreas, cada um cuidando de um assunto em particular. Os grupos são criados para resolver problemas específicos e normalmente deixam de existir depois que terminam seu trabalho. Na página de cada grupo há uma descrição dos seus objetivos. Há também um endereço para uma lista de e-mails e links para os documentos que o grupo está discutindo. Uma vez que você tem escolhido os grupos de que quer participar, basta assinar as listas de e-mail e começar a interagir. É importante que você leia as mensagens por alguns dias para entender como as coisas funcionam e só então comece a contribuir. O trabalho é feito em inglês, já que há gente do mundo todo envolvida. Não existe um processo de registro ou afiliação formal ao IETF e não interessa muito de que instituição você vem. Você será valorizado pelo que disser, pelo mérito técnico de suas contribuições. Nas listas, a discussão gira em torno de documentos chamados drafts, o que numa tradução livre significa rascunho. Um draft pode ser uma proposta para um novo protocolo ou padrão tecnológico, uma proposta para melhorar um padrão existente ou para um documento informativo. Uma vez que um documento seja aprovado, ele passa a se chamar RFC, ou Request for Comment. As RFCs são o principal produto do IETF, os padrões usados na internet. Os participantes do IETF também se reúnem presencialmente 3 vezes por ano. Geralmente essas reuniões são na América do Norte, Europa ou Ásia, mas é possível que em breve haja também reuniões na América Latina. Não se preocupe se você ou sua empresa não podem pagar os custos da viagem. É possível participar ativamente do IETF apenas pelas listas de e-mail. Além disso, a Internet Society oferece algumas bolsas para participantes que atendem a determinados requisitos.
Então é isso. Você já sabe por que o IETF é importante e já sabe também como começar a participar. Acesse www.ietf.org e comece hoje mesmo. Cesar, esse microfone aqui. Ctrl L, full screen. Isso, obrigado. Bom, nossa. O bom de fazer esses videozinhos didáticos é que quando a gente acaba o videozinho, já acabou o tempo da palestra, a gente senta, fala obrigado, senta de novo. Não. Brincadeiras à parte aí, eu acho que o vídeo pode ter dado uma resumida em alguns pontos que o Christian já tinha comentado. Eu vou seguir a apresentação pulando vários slides aqui, porque ela é uma apresentação que foi escrita para um pessoal de um perfil mais técnico. Aqui eu estou vendo a Débora da Petrobras, o pessoal da USP ali, mais um outro tem uns 4 caras técnicos aqui, o resto do pessoal é dos outros chapters, né, ou advogados que estão aqui. Então a apresentação não é nem completamente adequada, mas alguns pontos dela são bastante apropriados, sim, eu vou passá-los. Agora, o que eu acho que é importante, né? Por que a gente está insistindo em falar sobre o ETF em diversos eventos aqui no Brasil? Por que o Christian e o Álvaro Retana têm feito um insistente trabalho de motivação na América Latina? No vídeo eu tentei falar porque eu acho que as pessoas, os diferentes papéis aí profissionais, nos diferentes papéis profissionais, por que as pessoas podem estar interessadas em participar do IETF. Então, o pessoal acadêmico geralmente participa, fabricantes de equipamentos e operadores de redes, né? E é importante porque o IETF ele faz parte da própria estrutura de governança da internet. Quando a gente pensa em governança da internet, a gente normalmente pensa lá no IGF, pensa no ICANN, pensa em outras entidades que cuidam talvez de processos mais políticos, mas essa parte de padrões na internet é uma parte muito importante para garantir o funcionamento da rede, né? Então, eu costumo considerar isso como parte do esquema aí, como uma das organizações que cuida da governança da internet, né? Obviamente, no aspecto técnico, obviamente, nos padrões, e é algo que tem funcionado muito bem, né? Muito bem, a internet funciona, por acaso, né? Ela se expandiu, se tornou uma rede mundial, está crescendo, está se transformando, agora temos a internet das coisas, a internet de todas as coisas, sei lá mais o quê. Para você envolver um monte de gente numa organização que é uma meritocracia, que é uma organização que funciona baseada nas ideias, não é algo como, por exemplo, o ITU, onde você tem representantes designados pelos governos de cada país que vão lá e compõem comitês, não é algo de cima para baixo, o IETF é algo bottom-up, é algo feito de baixo para cima. Para que isso funcione bem, você tem que ter uma diversidade grande de participantes, você tem que ter uma quantidade grande de gente participando de todos os setores envolvidos e interessados, porque senão você começa a ter as coisas, vamos dizer assim, enviesadas. Você pode começar a ter grupos que puxam o desenvolvimento do padrão segundo os seus interesses para o seu lado, né? Então é muito importante que a gente garanta uma participação muito ampla no IETF. E a região da América Latina, o Brasil, tem técnicos competentes, tem gente competente e tem muito pouca participação, né? E a internet é importante para a gente, é importante para o Brasil, é importante para a América Latina. Então é bastante importante que a gente faça esse trabalho aí de, vamos dizer assim, de evangelização, de conscientização sobre ETF, e o pessoal técnico que acompanhe, que participe ali, cada um nas suas áreas de interesse, né? Bom, a gente vê que a internet, ela hoje envolve praticamente
a sociedade inteira, né? Você tem o que? A internet contribuindo no desenvolvimento científico, você tem os games online, a parte de entretenimento na internet, você tem vídeos, Netflix, YouTube, sei lá o que, vídeos migrando para a internet, você tem hoje os devices conectados, você tem toda a parte de mercado, Black Friday hoje, né? Toda a parte de comércio eletrônico na internet, muito importante, a internet das coisas surgindo, o governo oferecendo serviços via internet, a internet envolve a sociedade como um todo. Então, o IETF, como eu falei já, ele é bastante importante para garantir o funcionamento da internet, para garantir que essas coisas funcionem em conjunto. A internet é formada por um monte de organizações que elas são coordenadas, vamos dizer assim, fracamente entre si. Um dos fatores mais importantes na coordenação é que essas organizações seguem os mesmos padrões técnicos, é que os fabricantes implementam os mesmos padrões técnicos, por isso que as coisas funcionam em conjunto e conseguem operar. E o que é o IETF? O IETF, então, ele é uma organização que cuida dos standards, dos padrões da internet. O vídeo estava simplificado, nem todas as RFCs representam de fato padrões, tem algumas RFCs que são só documentos informativos, documentos históricos, mas no geral as RFCs, os Requests for Comments, esse nome de Request for Comment, ele tem uma razão histórica de ser, né? Começou antes de existir essa estrutura formal toda constituída, quando começaram a escrever os primeiros documentos, lá na época da ARPANET, o pessoal escrevia um documento e mandava lá para o resto do pessoal da equipe, para os pares lá, por favor, comentem isso, né? Mandava um Request for Comment, e daí ficou, mas hoje o nome Request for Comment, ele quer dizer que é um padrão bem definido, né? O Request for Comment mesmo, o documento que é para ser comentado e trabalhado em cima, a gente chama de draft, ou ID, né? Internet Draft. Enfim, mas o IETF ele tem esse objetivo de produzir os standards, o principal produto, e ele é formado por voluntários, como o Christian já tinha falado. São pessoas, como eu tentei também enfatizar no vídeo, tudo bem, ligadas a organizações, tudo bem, o pessoal quando vai contribuir fala, olha, eu sou fulano de tal, do NICBR, eu sou fulano de tal, da Cisco, eu sou fulano de tal, mas na medida do que é humanamente possível, o que interessa ali é a contribuição do indivíduo e não a empresa da qual ela faz parte. Então, se o camarada for de uma empresa que tem uma fama super legal, mas chegar lá e começar a falar abobrinha, o pessoal vai acabar com ele. Assim, a cultura do IETF é muito engraçada. O pessoal é bastante, digamos assim, direto ao ponto. Um pouco ríspido na hora das discussões. Ninguém fica dando muita volta para não magoar a outra pessoa quando ela fala alguma coisa errada. Também ninguém vai xingar, falar, olha, sei lá, Moreira, você é careca aí, esse negócio que você está falando não tem nada a ver. Ninguém vai partir para agressão física, eles vão ser rígidos nos argumentos técnicos, mas vão ser rígidos. A pessoa que não está lá não se preparou muito bem para defender a posição dela, vai se sentir um pouco acuada, principalmente o pessoal que está chegando novo no IETF para participar, se sente normalmente um pouquinho acuado e com medo ali. Mas se a pessoa fala coisa com coisa, não interessa que ela é de uma universidadezinha que ninguém ouviu falar, que é de uma startup que a pessoa mesmo fundou num país do terceiro mundo, que também ninguém ouviu falar, que daqui a pouco está todo mundo prestando atenção no que ela fala e ela está sendo valorizada dentro da organização. Então, realmente, é uma meritocracia. Né? Obviamente, quando você chega lá e fala que é de uma empresa conhecida, talvez o pessoal preste um pouquinho mais de atenção na primeira vez, porque nós somos seres humanos, né? Isso é a falha. Nós somos, como seres humanos, todos nós temos um pouquinho de preconceitos, preconcepções, né, a respeito das coisas, isso é natural. Mas, no geral, funciona bem, né? Funciona bem o esquema de meritocracia aí. Então, o que mais? O IETF é aberto. O que é essa história de ser aberto? Os padrões são abertos. Tem várias definições de padrões abertos, né? Mas
eu acho que mais ou menos a gente pode concordar que são padrões que qualquer empresa pode pegar e implementar. Não precisa pagar royalties, não precisa fazer nada. Os documentos são publicados, inclusive no caso do ETF, gratuitamente. Todos eles estão disponíveis no site para quem quiser ver. Outras organizações que produzem até documentos abertos também, às vezes você tem que pagar para acessar o documento. Não significa pagar royalties, significa, por exemplo, no caso do I3S, se eu não me engano, para a maior parte dos documentos você tem que pagar para conseguir acessar. Nem por isso deixa de ser um documento aberto. Você não paga royalties para implementar aquilo, você não paga, mas você precisa, vamos dizer assim, sustentar a organização que está produzindo os padrões ali, o sistema que está publicando aquilo. Enfim, no caso do ETF, nem isso. É aberto e o acesso é gratuito. E mais, no caso do ETF, o processo para a construção dos padrões é aberto. Então, qualquer um pode participar. Qualquer um aqui da sala pode entrar agora no site do IETF, ietf.org, escolher dentre as áreas lá, os grupos de trabalho, algum que interesse, um assunto que interesse, se inscrever na lista e pronto. Você já está automaticamente participando do processo de ETF. Começa a ler as mensagens, se inteira do que é a discussão naquele grupo específico, o que o pessoal está trabalhando, lê os documentos que já estão sendo trabalhados, começa a fazer comentários. Olha, eu acho que esse documento aqui podia melhorar isso, esse ponto aqui está ok, eu concordo com isso vai ser uma evolução legal para a internet, mas está mal escrito no documento, não, isso daqui é uma péssima ideia, eu estou aqui de um provedor X, se implementar esse negócio aqui vai acabar com o meu negócio, porque vai ficar muito difícil a operação, isso aqui é um negócio despropositado aqui, enfim, você começa a dar a sua contribuição conforme a sua capacidade ali. Bom, vamos lá. Quais são as áreas em que o IETF é dividido aqui? Temos uma área genérica aqui, geral, que basicamente procura suportar o IETF em si, o próprio processo de desenvolvimento de padrões. E daí tem as áreas aqui que são as áreas responsáveis pelos desenvolvimentos em si. Então tem a área que cuida de aplicações, protocolos na camada de aplicação, são aquelas coisas que a gente está mais acostumado a usar, HTTP, né, web, e-mail, FTP, transferência de arquivos. Né? Então, esses protocolos aqui tem essa área de aplicações aqui que toma conta dele. Tem uma área de internet, que é a área de protocolo IP. O protocolo IP é aquele que manda as informações, de fato, de um lado para o outro. Eu diria aí que seria o protocolo mais básico da internet, né? Então, IPv4, IPv6, DNS, mobilidade, VPN, túneis, pseudo-aires, né? Várias tecnologias aí um pouco mais ligadas à camada de enlace, ao link layer, né? Estão aqui desenvolvidas nessa área de internet. Depois tem uma área aqui de operação e gerenciamento de rede. Então, que cuida de gerenciamento de rede, né? Que mais aqui? Problemas operacionais, a parte de como se diz, monitoramento, de cobrança de valores, de accountability, né? Problemas operacionais em geral que acontecem no dia a dia são discutidos nos grupos de trabalho dessa área aqui. Temos uma área aqui que cuida de aplicações em tempo real. Aplicações em tempo real não é aquelas que são instantâneas, mas aquelas que são sensitivas sensíveis ao tempo, né? Delay sensitive, ou seja, você tem que ter tempos bastante determinados em que a comunicação tem que acontecer, senão vai gerar problemas. Então, você tem uma área própria para isso. Você tem a área de roteamento, que é responsável pelos protocolos que cuidam da escolha de caminho, mapeamento dos caminhos na rede. Você tem a área de segurança, muita ênfase agora nessa área e nos problemas de segurança permeando todo o trabalho das outras áreas, principalmente depois aí das denúncias sobre a NSA, tal, isso se tornou uma preocupação mais presente em tudo. E você tem a área de transporte aqui, mecanismos fim a fim. Então, cada área dessa tem vários grupos de trabalho dentro dela, que a gente chama de working groups.
né? Então, cada área. Na área de aplicação tem aqui um pouco mais de 15 grupos, deve ter uns 14 na área de segurança, 13 na área de transporte, quase 25 na área de real time, mais que 20 em roteamento. Então, você tem dentro de cada uma dessas áreas vários working groups. E aqui, os próximos slides eu vou passar alguns só para vocês terem... Bom, ainda tem aqui, o que é? Os drafts. Os drafts são os documentos discutidos aí em cada área, né? Não necessariamente eles são correspondentes ao número dos working groups, né? Então, por exemplo, a área de roteamento aqui, ela não é a que tem mais working groups, mas ela é a área que está produzindo mais documentos, que tem mais documentos em discussão aqui atualmente, seguido pela área de internet, real time. Então, isso aqui é o número de documentos que vão sendo produzidos e que estão em discussão e que são ou protocolos novos, padrões novos, ou melhorias para protocolos existentes, né? Evolução das tecnologias existentes. Como que você participa do IETF? Bom, eu já falei, assina a lista e começa a contribuir. Como que você começa a contribuir? Assina a lista, começa a ler as mensagens, entender o que está acontecendo, começa a participar da lista, contribuir primeiro revisando os documentos que os outros estão propondo lá, para também vamos dizer assim, se enturmando no grupo e se tornando conhecido e conhecendo melhor o trabalho. Aí você começa a contribuir, talvez, de fato, sendo autor de documentos, fazendo suas próprias propostas, ajudando outros a escrever documentos, ou escrevendo seus próprios documentos, fazendo suas próprias propostas. Depois disso, começa a ir às reuniões, né, e de repente começa a assumir até posições de liderança dentro do IETF, como a coordenação de algum desses working groups. Então, esses são os passos aí. Bom, os próximos slides, eu não estou familiarizado com todas as tecnologias que estão sendo discutidas aqui. Eu acho que também não interessa aí em detalhes para vocês. Então, eu vou passar só alguns para vocês terem uma ideia como exemplos de tecnologias e de working groups que existem lá, né? Isso daqui o Álvaro tinha preparado para o GTR, que é o mesmo evento que a gente está fazendo ali na outra sala, o GTR-GTS, que teve há 6 meses atrás, basicamente, ou um pouco mais, foi isso? Foi no começo desse ano, né? E foi antes do IETF que haveria em Londres. Então, eram os hot topics da época, era o que seria discutido na próxima reunião do IETF. Depois dessa de Londres, acabou de ter uma aí poucas semanas atrás, 2 ou 3 semanas atrás, no Havaí. Então, os tópicos não estão tão defasados ainda, mas já são do comecinho do ano, né? Então, olha, que você tinha discussões aqui justamente sobre segurança, confiança, privacidade no plenário técnico. O plenário técnico é um momento do evento do IETF, lá dessa reunião presencial do IETF, onde todo mundo se reúne numa grande sala e é como se fosse uma grande conferência. É praticamente o único momento da reunião onde você tem uma grande reunião com todo mundo que está lá participando presencialmente. As outras reuniões são em salinhas menores, com os grupos específicos, né, para tratar justamente do desenvolvimento dos padrões, tentar acelerar um pouquinho o trabalho das listas, né. Então, aí ele tinha destacado aqui trabalhos de segurança na infraestrutura da internet, na infraestrutura de DNS e na infraestrutura de roteamento, que são grandes preocupações. O Álvaro tinha falado um pouquinho de problemas que são, por exemplo, como hijack de prefixos, como que traduz isso? Sequestro de prefixos. Sequestro de prefixos, que é quando um provedor ele começa a anunciar os IPs de outro provedor, né? Como se eu pegasse um provedor aqui meu, qualquer, e falasse, olha, eu pego lá os endereços que são do YouTube e eu começo a anunciar para a internet, falar, os endereços do YouTube agora são meus, mandem o tráfego para cá, esses IPs estão aqui no meu servidor, né? E daí o tráfego para de ir para o YouTube e vem para mim, eu jogo fora o tráfego, eu fico visualizando aquele tráfego. Então,
Então, é um ataque, é um problema que é possível hoje na internet. Tem um caso até bastante famoso do Paquistão, de uma operadora do Paquistão, se vocês procurarem no YouTube, Paquistão, YouTube, vocês vão achar lá um videozinho que o pessoal da Europa fez, o pessoal do RIPE fez, mostrando como que aconteceu um prefix hijacking lá do YouTube pelo Paquistão. O governo paquistanês queria tirar o YouTube do ar, queria fazer uma espécie de black hole lá, queria que ninguém do Paquistão conseguisse acessar o YouTube, e mandou a operadora fazer isso. Só que a operadora fez de uma forma um pouquinho errada, e o que era para acontecer só lá dentro do Paquistão vazou para a internet. Então a operadora começou a anunciar para a internet inteira que ela era o YouTube, e o tráfego começou a ir para lá e ela jogava o tráfego no lixo. Então o YouTube por alguns minutos ficou fora do ar praticamente no mundo inteiro por conta desse fato. Lá no YouTube tem o videozinho mostrando um gráfico dos roteadores e das rotas. Então isso é o tipo do assunto que vem sendo discutido nas reuniões de ETF, e se propõe melhorias para a tecnologia de roteamento, para o BGP, para evitar esse tipo de problema. Então a internet funciona bem, mas obviamente tem problemas. E esses problemas é o que se pretende resolver aí nas reuniões do IETF, se tornar, trazer tecnologias para que a internet opere melhor, para que a internet funcione melhor, resolvendo os problemas atuais e de fato colocando novas características e funcionalidades interessantes. É o tipo de coisa que é tratada, né, nessas reuniões, nesses working groups. Então, uma das soluções para isso daí, por exemplo, é o RPKI. É uma espécie de validação de origem, é uma espécie de... Quando o provedor ele fala que ele é dono de um determinado IP, você tem um jeito de validar aquilo e dizer se é verdade ou não. Bom, eu não vou seguir aqui com os slides, não. Eu já até estourei meu tempo em uma meia hora a mais, né, do que devia. Senão o Seron não consegue falar da experiência dele. Eu acho que espero ter dado aí uma ideia geral da importância e do que é feito aí nessas reuniões de ETF, assim, de forma bastante genérica. Gracias, Antonio. Vamos a hacer un aplauso a la presentación. ¿Alguien quiere hacer una pregunta a la muy buena introducción que hizo Antonio? Si no hay preguntas, voy a invitar a Joao que nos cuente un poco su experiencia como becado al IETF. Y antes, mientras se prepara Joao, quiero contarles que en la agenda seguramente habrán visto que estaba Álvaro Retana, que era quien iba a hacer la presentación anterior. Así que agradezco mucho a Antonio por haber ocupado su lugar. Y Juliao Braga, que él ahora está haciendo un taller también para ISOC en África, que fue becado para una de las reuniones del IETF, y en lugar de Juliao Braga nos está ayudando Joao com sua apresentação. Bom, boa tarde, meu nome é João Seron, eu trabalho atualmente no NIC, mas quando eu submeti para a Bolsa para conseguir esse benefício e participar do ETF, eu estava numa universidade, né? Então eu estava fazendo um trabalho relacionado com a universidade e submeti para participar do programa para conseguir essa bolsa. Só para ficar claro, senão dá a impressão que eu fui contemplado para a bolsa por ser do NIC, né? Não é carta marcada, não. Bom, eu tinha uns slides aqui, mas eu vou continuar sem eles. Então eu vou falar um pouco da minha experiência. Número 3. Vou falar um pouco sobre a minha experiência de participar do ETF. Eu participei 3 vezes, as 3 vezes com bolsa. Vou falar um pouco sobre o que é essa bolsa, o que a bolsa provê para os beneficiados, e também como aplicar e algumas experiências e impressões que eu tive nesse evento. Então, o que é o programa de bolsas da ISOC? É um programa para levar as pessoas fisicamente à conferência. A gente sabe que tem muita gente que participa, que faz pesquisa, que desenvolve padrões de forma remota. Mas tem muita gente que gostaria de conhecer esse cenário de desenvolvimento de padrões, e muita gente que contribui remotamente, que gostaria de conhecer algumas pessoas que são chaves nesse processo. A gente sabe que a participação remota funciona, o ETF é prova disso, mas alguns assuntos, um cara a cara pode facilitar a interação e até a aprovação de algumas mudanças de política.
Então, o iSOC tem esse programa de levar bolsa, de fornecer bolsa para os alunos e para as pessoas interessadas. E além de prover esse auxílio financeiro, ele provê também formas de essas pessoas propagarem informação localmente, né? Então, o ETF, através do iSOC, busca desenvolver as pessoas, mas também que quando as pessoas regressem para a sua comunidade local, que elas consigam espalhar essa informação, ou pelo menos disseminar o conhecimento que aprenderam lá na sua comunidade local. Então, por exemplo, um professor pode participar de grupos, ver novas pesquisas e fazer com que seus alunos se interessem por essas pesquisas e desenvolvam novos padrões. O objetivo do programa são pessoas relacionadas com TI. Não são só cientistas, não são só professores, mas são pessoas que estudam a informática em geral, vendedores e demais interessados com a formação de informática, né? Então, e esse programa também foca para pessoas do terceiro mundo, pessoas de países de desenvolvimento. Então, eu tive muitos colegas de bolsas que eram da África, do Paquistão, da Índia, e boa parte deles professores, investigadores e pessoas da Ilha Maurício, Ilhas Fiji. Também essa pessoa trabalhava com um provedor de internet nas Ilhas Fiji. A gente sabe que as Ilhas Fiji é um arquipélago, né? Então eles tinham que prover banda larga para as diferentes ilhas. Eles faziam essa disseminação de banda larga através da internet, Wi-Fi. Então ele estava interessado especificamente em padrões para banda larga de internet sem fio. Então existem diferentes tipos de pessoas e diferentes interesses. Bom, esse programa que de fato dá para a pessoa que vai participar do programa, né? Então, a primeira coisa que fornece é uma passagem aérea para a pessoa participar até o evento. Então, são alguns eventos por ano. Não importa o local que tu vá, não importa de onde tu saia, essa pessoa, o ETF, através do iSOC, banca a passagem, banca o hotel do evento, são quartos individuais, banca todas as taxas do evento, banca todas as taxas de evento social e também mais uma ajuda financeira para bancar custos como táxi e outros custos que a pessoa pode ter, até mesmo com o negócio de visto. Outra parte importante que o ETF faz é, como é um evento muito grande, tem muita gente, a primeira vez que a pessoa chega no evento fica meio perdida. Então eles colocam pessoas para ser seu mentor, né? Então são pessoas que pesquisam na mesma área que tu tem interesse, e essas pessoas te acompanham através de diferentes salas, diferentes eventos, e te colocam em contato com pessoas chaves que tu tem interesse. Então o ETF o iSOC não apenas leva a pessoa até o evento, mas também cuida durante o evento para que não fique muito perdido. E o que o iSOC pretende com isso, né? Como eu falei antes, pretende incentivar com que as pessoas participem do desenvolvimento de padrões. Então, um pesquisador pesquisa numa área específica, ele pode, através de participação de um evento, saber para onde está indo a pesquisa, ele pode, no futuro, auxiliar no desenvolvimento de padrões. A boa parte das pessoas que foram comigo, elas não tinham nenhum padrão escrito, não tinham nenhuma RFC. Mas tinha uma pessoa que tinha mais de uma RFC, então uma pessoa que contribuía bastante tempo remotamente, mas nunca tinha ido pessoalmente, presencialmente no evento, e através da bolsa conseguiu participar do evento. Então não é requisito ter algum draft ou algum padrão já publicado para participar do evento. Então vou falar um pouco da minha experiência sobre o evento. Eu fui 3 vezes, eu fui em 3 ETFs, um como bolsista, outro como Return Fellow, que é muito semelhante. E daí eu pude participar de várias sessões, né? Então, o evento é muito grande, gira em torno de mais de 1000 pessoas no evento inteiro, são muitas salas. O que gostaria de frisar é que tem alguns eventos sociais, o ETF busca desenvolver essa parte social para as pessoas se comunicarem mais. Então, um dos requisitos é que a gente participe do Newcomers Training. É um treinamento, assim como o Moreira falou agora, é
uma apresentação do IETF, como funciona, qual é o fluxo de trabalho, e todo bolsista é recomendado que participe desse tutorial. Além desse tutorial, tem uma recepção dos bolsistas, né? Então todo mundo que ganha esse auxílio vai participar de uma janta específica só para esses bolsistas, para todo mundo se conhecer e assim tentar criar mais conexões. Também existe um evento social do próprio IETF, onde a gente conhece mentores e mentores dos nossos colegas e também os responsáveis por cada área. E além dos eventos sociais oficiais, o pessoal se organiza para fazer outras interações, né? Então tem um tal de futebol que acontece todo evento IETF. O pessoal se organiza em tempo fora do evento para bater uma bola e também fazer novas conexões. Aqui uma foto das pessoas que participaram do fellowship comigo. Essa foi na edição 79. Foi na China, nós éramos em 3 brasileiros. E essa foi a foto oficial do evento. E aqui uma foto não oficial, né, que mostra que a gente, além de participar do evento, a gente fez uma conexão fora do evento e conheceu novas pessoas. Quem se interessou, o programa de bolsas está aberto ainda. Aí tem o timeline, o timeline até dia 7 de setembro para fazer a submissão. Então tem um site, é só acessar o site e submeter a sua aplicação. Mas antes de submeter a aplicação, é importante saber que é feita uma seleção com várias pessoas, né? Então, só submeta a sua proposta se tu realmente consegue ir. Algumas pessoas não conseguem visto para viajar, ou não conseguem visto por tempo hábil. Então, alguns colegas já não puderam participar por não conseguir visto com tempo hábil. Algumas pessoas têm dificuldade de conseguir essa liberação do trabalho também. Então, antes de fazer a aplicação, reveja mentalmente se é viável a sua participação. E como eu faço a aplicação? Né? Tem um site, e no site vai ter um questionário. Existem várias perguntas, nada muito grande. Eu coloquei algumas perguntas na tela para dar uma noção do que se busca nesse questionário. Basicamente é por que tu tem interesse de participar e o que tu vai fazer com o conhecimento que tu vai obter nesse evento. É isso, obrigado. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas y luego voy a cerrar con una presentación resumen, pero ahora quien quiera hacer alguna pregunta aprovechemos las presentaciones de Antonio y Joao. Yo voy a hacer mi primer pregunta a Joao. Hablamos mucho sobre el consenso y que las decisiones no se votan, sino que se deciden entre todos. Y quería saber si, Joao, habías participado en algún momento donde se toman esas decisiones y cómo es, si puedes contar cómo es ese proceso cuando se hace. Eu participei de um grupo de roteamento e é um grupo bastante grande, né? Então, primeira coisa, são pessoas de diferentes culturas e as diferentes culturas se expressam de diferentes formas. Além do mais, eles são engenheiros, né? Então eles são bem diretos. Então o pessoal não usa adjetivos atenuadores, não. O pessoal vai direto ao ponto e é feito através de votação. O que eu achei interessante é que alguns assuntos o pessoal não vota, né? Então, quem tem interesse de fazer um resumo sobre tal coisa? Ninguém tem interesse, esse assunto morre, passo para a seguinte pauta. E tem alguns assuntos que são mais discutidos, né? Então o pessoal não chega às vias de fato, mas rolam umas discussões bastante acaloradas. E a gente sabe, e uma coisa que eu vi nesses debates é que tem muita empresa participando, que no Brasil a gente não vê isso, né? E as empresas parece que entenderam que ter um padrão implementado antes é um diferencial comercial, né? Então tem bastante empresa muito grande discutindo padrões, até mesmo para ver para onde que vai a indústria, para conseguir implementar em seus equipamentos e ter um diferencial para a venda. Antonio,
Acho que o Christian queria ouvir sobre o humming. Sí, ¿você participó en algún humming, Antonio? Participou de algum? Humming? Sim. ¿Alguno de los dos puede contar cómo es? Es interesante. No ETF, na maior parte das reuniões não existe votação mesmo, tipo, levanta a mão, conta os votos. Mesmo quando tem o levanta a mão, é meio a olho. Quer dizer, o coordenador da reunião olha para ver se tem uma maioria expressiva que concorda com aquilo para seguir à frente. Se tiver uma maioria não muito expressiva, se tiver uma grande parte das pessoas que não concorda, não segue. Agora, o mais interessante é que na maioria das vezes não se pede para levantar a mão ou algo assim, se pede para fazer um humming, que é fazer Por quê? Não sei porquê, mas é engraçado. Quer dizer, tem uma das razões do porquê é o seguinte: quando você levanta a mão, daí quando levanta a mão, por exemplo, você levanta a mão ali, daí a Débora ali da Petrobras levanta a mão que é contra o protocolo. Daí o pessoal vai falar, olha, a Petrobras é a favor daquele protocolo lá, aquele protocolo é a Petrobras que está desenvolvendo, mas a Débora levantou a mão contra. Olha, né, vamos contar para o chefe dela lá na Petrobras. E quando você faz o humming, você está lá de boca fechada, você só não dá exatamente para saber quem foi a favor e quem foi contra. Então é um jeito de você, vamos dizer assim, camuflar, permitir um pouco mais de liberdade de expressão para o pessoal que está lá, desvinculando um pouquinho a decisão do cara, do engenheiro, da decisão, vamos dizer assim, da empresa, do interesse da empresa em si, né? De fato, isso só funciona parcialmente porque as decisões, no final das contas, são tomadas depois na lista de discussão. As reuniões, elas são simplesmente para acelerar o processo, mas a discussão, se uma determinada tecnologia, se um determinado documento avança e vira um padrão ou não, então elas são sempre tomadas nas listas de discussão e não lá presencialmente. Lá presencialmente é algo para o processo começar a andar mais depressa, para as pessoas se conversarem e resolver, e para definir assim rumos, né? Não, olha, temos uma maioria, queremos ir para cá, e daí na lista se confirma aquilo. Gracias, Antonio. Y una otra pregunta para Joao, que participaste 3 veces en estas reuniones aplicando la beca. ¿Qué consejo puedes darle a alguien que tiene interés en la beca y que se puede presentar ahora por primera vez? ¿Qué le recomendarías desde ahora, antes de presentarse? A primeira sugestão é se inscrever nas listas de discussão, né? Porque a gente sabe que, como Moreira se falou, tudo funciona via lista de e-mail. Então, muita gente mais nova fala que o e-mail morreu, né? Mas o ETF prova que isso não morreu. Tudo é feito através de e-mail. Isso é bom porque o e-mail não tem cara, não tem cor e todo mundo consegue participar. Mas o primeiro conselho seria participar das listas para se inteirar dos assuntos, porque as discussões são bem técnicas, do nível de definição de bit, definição de flags. Gracias. Y aprovecho para seguir con el tema de las becas. Sé que Nick BR tiene otras becas que complementan a las de ISOC. Tal vez Antonio nos puede comentar algo sobre eso. O comitê gestor, eu não estou também tão por dentro de todos os detalhes disso, mas o comitê gestor lançou esse ano também um programa de bolsas de auxílio para pessoas irem para o IETF. Então já foi feita vamos dizer assim, um primeiro processo de seleção e escolhidas algumas pessoas, alguns grupos. Ele tem algumas diferenças do programa da ISOC. O programa da ISOC, você tem que submeter o pedido para cada uma das reuniões, né, com um limite de 3, né? Você submeteu 3 vezes o pedido e se você é aprovado da primeira vez, você tem até uma maior chance de ser aprovado para as 2 seguintes, desde que você esteja fazendo um trabalho. Tem alguns, vamos dizer assim, tem algumas entregas que você tem que fazer, tem que depois fazer um relatório, participar de eventos falando daquilo, da experiência e tal, né? O do NIC, do comitê gestor, já não. É um programa de bolsa que tem um período mais longo. Quer dizer, quando a pessoa é contemplada, ela já está contemplada para ir para os próximos
N ETFs, eu não lembro qual é o valor de N. Não sei se são 3 ou 5 ETFs ou algo assim. Já tem eu acho que são 2 ou 3 anos, eu acho. Por quê? Para viabilizar a pesquisa acadêmica, quer dizer, o pessoal do comitê gestor queria que o pessoal acadêmico pudesse aproveitar isso dentro de um programa lá de mestrado ou doutorado. Então, uma das modalidades é justamente para o pessoal acadêmico, e ela contempla tanto o orientado quanto o orientador. E tinha modalidades de bolsas também para o pessoal das empresas participarem com projetos também assim de longa duração. Então eu sei que já isso vocês acham mais informações na página do CGI, mas para vocês saberem que é uma outra alternativa para conseguir, vamos dizer assim, ir com recursos pagos. Eu acredito que o comitê gestor vai continuar promovendo isso nos próximos anos. O pessoal que foi contemplado esse ano, a primeira reunião que eles foram foi agora no Havaí, aí, sei lá, 3 semanas atrás, foi a reunião do Havaí, né? 2 ou 3 semanas atrás. E vão nas próximas, aí, mas eu acredito que mais gente seja contemplada nos próximos anos com essa mesma bolsa. Temos dos perguntas. Eric. Una pregunta sumamente específica, pero primero un pequeño comentario nada más. Durante años nos hemos dedicado a tratar de involucrar a los latinoamericanos en IETF. Entonces hemos buscado becas, hemos buscado que los STLs participen, incluso que se financien directamente, y hemos logrado ya tener, pues no una gran comunidad, pero algo, ¿no? Tenemos además una lista de correo del IETF LAC, José en la CNIC, si no me equivoco. La pregunta es, ¿y después qué? ¿Qué está haciendo esa gente que logramos mandar desde América Latina para devolverle a América Latina el hecho de que ellos sí hayan podido ir? ¿Cómo se está socializando el trabajo de los latinoamericanos en concreto que van al IETF becados, sea por ISOC, sea por NICBR, por otras instancias? Más allá de una lista de correo, ¿cuáles son las actividades programadas para poder socializar las cosas? Porque si no, al final lo único que estamos haciendo es generando un grupo especial, suerte de task force militar o delitos, como se le quiera llamar, que se van a quedar con la información y en teoría van para poderla divulgar. Y no es solamente el mero hecho de hacer cosas, sino de divulgarlas. Entonces, muy buena la pregunta porque me da pie a la próxima presentación. Pero antes de hacerla, tenemos una pregunta más de Carlos. Luego, con mi presentación, espero responder esa parte y si no, habrá otra pregunta. Gracias, Carlos Vera de ISOC Ecuador. Yo veo que están dando un importante impulso a través de Cristian a la difusión, precisamente como dice Eric, del tema de IETF en la región. Uno de los temas que estuve viendo cuando se aplica y que nos surgía como inquietud, especialmente para los jóvenes que queremos que estén aplicando, es que un requisito que siempre se está pidiendo es: diga usted qué ha aportado a la comunidad de IETF y por qué usted merece entonces recibir una beca, por ejemplo. Lo cual un poco resulta difícil para quienes recién están intentando involucrarse en el IETF. Entonces te piden incluso las referencias de dónde están tus aportes, cuántas veces has participado en las listas, en qué listas estás participando. Y yo creo que eso es correcto, pero que hay que darle un espacio para que este tipo de gente que está recién aplicando tenga esa oportunidad de involucrarse. No sé al respecto qué va a haber, porque hemos empezado un proceso de difusión en Ecuador, especialmente a raíz del contacto contigo concretamente, y entonces esta inquietud está pasando por nuestras posibles o potenciales becarios, especialmente cómo participar si todavía no hemos tenido opción de participar, cómo mostrar participación para optar por una opción de trabajo. Voy a empezar contestando yo, después si quieren aportar algo. Las reuniones del IETF son reuniones de grupos de trabajo y son reuniones de trabajo. Entonces, es muy importante que la persona que va a participar, que va como becado, vaya con ese espíritu, y para eso tuvo que haberse preparado un tiempo antes para poder hacer aportes, y si los hizo antes mucho mejor. O a veces no es necesario
que llegue con un draft presentado como si fuera un aporte original, sino que muchas veces alcanza con haber ayudado a los autores. Los autores necesitan ayuda simple, como por ejemplo revisar el documento y corregir errores y clarificar cosas. Esas pequeñas ayudas son muy valiosas y son suficientes para mostrar aportes al IETF y como mostrar que es parte del grupo de trabajo. Entonces mi recomendación a todos los que tienen interés es que comiencen a trabajar ya mismo en el IETF para que cuando llegue el momento de aplicar puedan mostrar que han podido participar. Y como decía, esa participación no tiene que llegar al nivel de presentar un documento, porque ya sería exigir demasiado, ¿no? Uno puede participar con cosas mucho más simples. Pero la respuesta más rápida es que la razón por la que pedimos esa experiencia en el IETF es porque no es una reunión de capacitación. El IETF es una reunión de trabajo. Entonces, quien va al IETF no va a aprender nada. En realidad, se espera que cada uno de los que van a la reunión vayan a trabajar, vayan a aportar algo en lugar de aprender algo. Voy a pedir ahora, si me pueden poner la número 4, así contesto cómo estamos complementando esa tarea de becas y de promoción con un poco de trabajo en la región. ¿El control? Porque como decía Eric, mandar gente a la reunión no es suficiente, ¿no? Si queremos llegar a la reunión de abril de 2016 con una participación grande de nuestra región, necesitamos que mucha gente, no solo los que enviamos becados, que son unos pocos para cada región, sino muchísima gente de cada país esté activa en el IETF para aprovechar esa reunión que va a ser la primera en Latinoamérica. Para eso se creó un grupo, un task force dentro del LACNOG. LACNOG es el Grupo de Operadores de Red de América Latina y el Caribe. Ese grupo es liderado por Álvaro Retana, que es quien estaba mencionado en la presentación anterior. Álvaro es chair de 2 working group en el IETF, tiene muchísima experiencia y además es chair de 2 working group importantes. Uno es el de routing y otro es uno nuevo que se llama Spring, que es como una evolución del MPLS. Entonces tenemos una persona de nuestra región, él es de Costa Rica, que es muy activo en el IETF y que además nos está ayudando, liderando toda la promoción en nuestra región. Luego voy a contar todas las cosas que hace este grupo en nuestra región. Tenemos el plan de becas, que esperamos que cada llamado se presente gente con más experiencia a la beca que contó Joao, que quienes aplican a la beca hayan trabajado activamente en el IETF. Hasta ahora era un poco difícil conseguir gente que haya participado en las listas, y ahora, gracias a todo este trabajo que venimos haciendo en los 2 años, las personas que se presentan ya fueron activos en el IETF. Por suerte ahora es mucho más difícil seleccionar a los candidatos. Antes bastaba con haber mandado un mail a la lista, que ya con eso nos quedábamos contentos y era el mejor candidato que teníamos. Ahora tenemos candidatos que han hecho más trabajo en el IETF, es más difícil seleccionarlos, pero da gusto ver que hay gente más activa. Además tenemos un programa para gente de gobierno, para que aquellos que están dentro de los gobiernos y que están interesados en los procesos de estandarización conozcan más al IETF, y para eso necesitamos mucha la ayuda de los capítulos y de la gente de la comunidad de Internet para ver cuáles son esos roles dentro del gobierno de gente valiosa que pueda aportar cosas importantes a Internet. El IETF se toma esto de la diversidad muy seriamente, y hay un grupo preocupado por temas de diversidad. Los temas de diversidad para el IETF no son solo geográficos. El que más nos preocupa a nosotros es el geográfico, porque queremos más gente en nuestra región, pero ese grupo también se preocupa porque haya más mujeres, por ejemplo, en el IETF. Desde el punto de vista social, no son muy divertidas las reuniones del IETF porque son mayoría varones. Y eso creo que ocurre en todas las áreas de las telecomunicaciones y de las TICs, ¿no? Somos demasiados varones y muy pocas mujeres.
Y otro grupo que no está correctamente representado es el de operadores. Existen operadores, pero deberían existir muchos más operadores. Necesitamos mucha más experiencia de operación en las discusiones del IETF. Existe mucha actividad en nuestra región relacionada con la academia. Así como Internet comenzó entre las universidades, nosotros creemos que en nuestra región, para atraer más gente, involucrarla seriamente en las listas del IETF, va a ser más fácil si conseguimos convencer a los profesores y a los estudiantes avanzados de las universidades, y van a ver luego que tenemos muchas actividades para apoyar eso. Y luego voy a hablar de CodeMatch, que es un proyecto nuevo que lanzará en el 2015 el IETF. Sobre este Task Force del ACNOG, como les decía, Álvaro es el chair, tiene una lista de correo que si ponen IETF LAC en Google les va a aparecer ahí cómo suscribirse. Una de las cosas que hacen es hacer llamadas pre-IETF o post-IETF. Ahora, por ejemplo, habrá una llamada el 16 de diciembre para discutir las cosas que se presentaron en la reunión de Hawái, que fue hace pocas semanas, y quienes hayan presentado cosas de nuestra región pueden representarlas en español o en portugués en esas llamadas. Después tenemos muchos talleres en reuniones académicas. Hemos hecho este año 4, uno en Brasil junto con SBC, uno en Chile, uno en Argentina y uno en Uruguay. En todos los casos con la reunión académica más importante de cada uno de los países, ¿no? La idea es apalancarnos en esas reuniones académicas para que los estudiantes y profesores conozcan más el IETF. Quisiéramos que el próximo año podamos hacer más de estas reuniones con las universidades y en los eventos académicos, así que cualquiera que esté participando en una universidad o sepa cómo podemos involucrarnos con las universidades de su país, se pone en contacto con nosotros y nosotros llevamos speakers y hasta podemos sponsorear el evento. Luego tenemos presentaciones y personas preparadas para dar estas sesiones descriptivas sobre el IETF en distintos eventos de operadores, como es el caso del JETER. Los slides que vieron antes fueron presentados en el JETER anterior. Así como existe el JETER en Brasil, existen Network Operators Groups en otros países, como en Chile, se está creando uno en Argentina. En cada uno de esos tratamos de meter presentaciones del IETF. Y el pedido es, cualquier reunión que ustedes conozcan donde vale la pena hablar sobre el IETF, nos avisan y nosotros resolvemos cómo presentarlo. CodeMatch es un proyecto para que los profesores y los alumnos puedan codificar, puedan hacer programas con las propuestas que algunos autores tienen en el IETF. Un autor puede haber escrito un documento y no lo implementó, solo tiene la idea. Es muy común que los autores presenten cosas sin saber programarlas. Y ahí es donde los alumnos pueden aportar, y es una forma fácil para un grupo de investigadores o para un profesor o para un alumno que quiera hacer un trabajo de final de carrera. Es una forma fácil de involucrarse porque va a tener el documento del autor y puede trabajar con el autor o con cualquier pastor, le llamamos, que lo ayudará durante el desarrollo para implementar esa idea y ver si realmente funciona como el autor cree. Entonces al alumno le puede servir para hacer experiencia y además para cumplir con su proyecto de fin de materia o de carrera. Puede servir en áreas de investigación para los investigadores que estén en ese área, y le puede servir al profesor porque va a conseguir temas de avanzada para que sus alumnos hagan proyectos. Entonces creo que que va a ser muy interesante. El portal estará listo en el 2015, puse mal el año, en realidad ya se está preparando. Hay una persona de aquí de Brasil que es Lisandro Granville, que es muy activo en este grupo y está justamente trabajando en eso. Los
trabajos que se vayan, los match de código con autor y los trabajos que se vayan realizando van a estar publicados en la página oficial del IETF, entonces va a haber un reconocimiento a todo ese trabajo. Hasta en algunos casos se habló de que puede haber interés de las empresas en sponsorear a esos grupos de investigadores o profesores, porque tal vez el documento del autor es de interés de alguna empresa y esa empresa tiene ganas de tenerlo implementado rápidamente antes de que salga el estándar y podrían hasta dar dinero para el profesor o para el grupo. Así que creo que eso va a ser un muy buen proyecto. Estén atentos el próximo año porque va a haber muchas oportunidades de participación ahí. ¿Y qué es lo que necesitamos para profundizar más esto, ¿no? Para que impacten más todas estas tareas de becas, de presentaciones, todos estos talleres que hacemos. Lo que necesitamos es saber cuáles son esos grupos que se reúnen en los países, cuáles son esos grupos relevantes que tienen que ver con el trabajo en el IETF para que nosotros podamos ir a contactarlos. A ver si son grupos de open source, otras veces son grupos de hackers, otras veces pueden ser reuniones académicas. Necesitamos que nos contacten con ellos para ir contando esta historia y tratando de conseguir más y más gente. Nosotros, una vez que identificamos esos eventos, tenemos recursos como para apoyarlos y enviar gente si es lo que necesiten, o sponsorear o lo que haga falta. También nos ayuda mucho saber o conocer a las personas que pueden ser valiosas en el IETF. Aunque esas personas tal vez no puedan viajar a la reunión del IETF, podemos ayudarlos de muchas maneras. Es graciosa una anécdota que están contando sobre una persona que era muy activa y muy prolífica en la lista en uno de los grupos de trabajo. Y era tan bueno que uno de los coautores en un documento le dijo, pero ¿por qué no iba a la reunión? Tenían que presentarlo porque había sido muy bueno su trabajo. Y no pudo ir porque la mamá no lo dejó, porque tenía 16 años y no lo dejaban viajar. Pero a nosotros nos sirve mucho identificar a esas personas que por la razón que sea no pueda viajar o no pueda hacerse a veces conocida. Y hay otras cosas que tal vez le sirven y de otra forma podemos ayudarlo seguramente. Y estamos abiertos a cualquier otra actividad que todavía no estamos haciendo y que pueda servir para convencer a más gente para que participen. Yo te doy una idea, mi hermana. No es la primera vez que... ¿Raquel? No es la primera vez que lo he dicho, no es la primera vez que lo voy a mencionar. Los documentos tienen que estar en español. La traducción de documentos claves, prioritarios, al español y al portugués, en el caso porque estamos en Brasil, es crítico. Si no, no se van a involucrar. Por más de que luego los debates sean en inglés, por más que los debates sean liderados por algunos que puedan hablar en inglés, hace una diferencia sustancial para nuestra región. Si quieres ponerlo así, somos una región ociosa que no lee inglés. Si quieres ponerlo hasta ese nivel puedo llegar. Pero si no se producen los documentos, no es la primera vez que hablamos del tema, no vamos a poder avanzar, porque las comunidades nuestras hablan español. Seamos absolutamente claros. Ese es un hándicap muy grande. Se hacen esfuerzos notables, increíbles. ¿Cuáles son los resultados concretos que puedes mostrar en 5 años de este crecimiento? Seguimos siendo exactamente los mismos. Parece que estuviera armada las preguntas y respuestas. Voy a darle la palabra a Antonio para que nos cuente sobre el libro que acaban de publicar del... ¿Sí? Sí, claro. Perdón, ¿tu nombre, colega? Eric, mucho gusto. Yo soy ingeniero de formación. ¿Ya? En el segundo año de ingeniería, uno de los profesores nos dijo, bueno, estamos adentrando al segundo año, hasta, te diría, son 5 años, ¿no? En Brasil. Hasta el tercer año, creo que no va a haber problema con el lenguaje. Hay libros, hay, en fin, bibliografía que puede ser consultada en nuestra lengua, en el caso portugués, ¿no? Pero él fue bien sincero, bien directo. Estoy hablando del año, creo que 97, ¿no? Él dijo así, a partir del 4º año,
inglés es fundamental, es una necesidad. Los que no hablan inglés traten de resolver ese problema cuanto antes. Él hasta incluso nos hizo una broma diciendo de que sus artículos que él escribió en portugués los traduciría al inglés para que nosotros siguiéramos practicando, ¿no? Entonces yo comparto en parte, yo en verdad entiendo la posición de Eric, pero soy diametralmente opuesto, porque no los hice. Sí, pero bueno, voy a completar. O sea, los artículos de él tenían un enfoque, ¿no? Y lo que nosotros tratábamos a partir del cuarto año eran artículos I3E, básicamente. Era algo bien directo, era algo que no existía en libros, era algo sumamente técnico, direccionado a tópicos que no había literatura, o sea, era algo que había que añadirse, juntarse varios artículos y con eso componer un conocimiento que iba a ser cobrado después en la disciplina, ¿no? Eso en ingeniería eléctrica no sé cómo es ahora, no sé si cambió, bueno, pero la experiencia que quiero decir en verdad, o sea, me pareció ahorita, recién con tu presentación, el Code Match, una excelente idea, que es aplicable a código, a desarrollo, ¿no es cierto? Mi propuesta, lo que propongo es que hagan no el Code Match, pero algo equivalente, ese pastoreo, el papel de ese shepherd que colocaron ahí, háganlo para el lenguaje. Quizás pudiera haber un pastor para hacer el puente que Eric propone. O sea, yo por ejemplo no me considero fluente en inglés, lo hablo, lo escucho, lo entiendo bien, lo leo, pero escribirlo es realmente un poco más difícil. Entonces, para esas cosas puntuales, o sea, en general quien trabaja en tecnología creo que puede leer muy bien, puede no entenderlo todo 100%, pero lo entiende la mayor parte del asunto. Quizás un code match para el lenguaje, sea portugués, sea español, sea algo muy valioso. Sí, antes de dar lugar a Antonio, sobre esa parte del apoyo a quien no es fluente en inglés, este año hubo 2 documentos en esta lista, en este Task Force LAC IETF, de gente que no habla inglés, que se asoció con alguien que habla inglés y los ayudó. Uno de monitoreo en IPv6 y ahora uno sobre el uso de comunidades BGP en ruteo para hacer más seguras, relacionado con el RPKI que mencionó Antonio, una idea de utilizar comunidades. La persona que tuvo la idea esa es de Córdoba, de Argentina, y no hablaba bien inglés. Gracias a la lista se puso de acuerdo con otro y el otro fue el que escribió el documento, así que eso está funcionando. Eso por suerte ya hubo 2 documentos este año que lo aprovecharon. Pero yo en cierta forma estoy de acuerdo con Eric en que a veces la promoción es necesaria hacerla en el idioma para que luego se enganchen, y ahí es donde este libro que hizo el NIC o el CGI, nunca tengo bien claro quién es quién, es súper útil, porque existe un documento que es el TAO, que justamente es ese documento que decía Eric, que es fundamental con todo lo que hay que saber sobre el IETF, y el NIC lo hizo libro. Así que quería pedirle a Antonio que cuente un poco sobre ese proyecto. Antes de falar sobre o livro, eu também sou engenheiro, mas no meu caso foi no primeiro ano. Foi o professor Hélio Guerra, que era um dos professores mais velhos lá da escola, mais antigos. Era aquele professor que tinha sido professor dos meus professores e professor do meu professor. Enfim, o cara estava já com 80 e poucos, 90 anos ali e dando aula. E ele chegou pra gente e falou: escuta, gente, se vocês não falam inglês, tranquem a faculdade por pelo menos um ano, vão fazer um curso de inglês, vão fazer um intercâmbio e depois vocês voltam, que vocês vão ganhar mais.
Então, assim, eu acho que para participar efetivamente do IETF, do processo, tem que falar inglês, não tem jeito. Agora, de fato, a gente pode, eventualmente, no processo de atrair as pessoas, de falar da importância do IETF, talvez a gente pudesse traduzir alguns documentos. Talvez esse livro aqui tenha sido um caso desses, né? Que é a tradução do TAU. O que é o TAU? O TAU é um documento introdutório do IETF, começou como uma RFC, hoje está no site do IETF. É um documento que fala como o IETF funciona, fala detalhadamente como o IETF funciona, como que você pode participar, como é todo o processo de criar padrão, fala um pouco sobre a cultura do IETF, como são as reuniões, dá dicas, por exemplo, desde descrever detalhadamente o processo para criar uma RFC, dá dicas mais práticas. Por exemplo, quando você chega no coffee break do evento, por favor, vá até a mesa do coffee break, pegue sua rosquinha e se afaste da mesa, porque os outros também querem pegar as rosquinhas. Senão você pode ser atropelado por uma horda de engenheiros esfomeados que não vão te enxergar em frente à mesa. Inclusive é uma boa dica para nós aqui daqui a pouco. Mas assim, eu sinceramente eu não sei nem de onde que surgiu a ideia do livro. Não sei se foi uma iniciativa do Christian, do pessoal da Internet Society, foi do Julião Braga, foi do Julião. O Julião ele foi convidado para traduzir o IETF em alguma conversa lá com o Adrian Farrell, que foi um dos caras que começou a traduzir esse documento do TAU para diversos idiomas. O Julião, ele é um brasileiro, foi também ganhou beca para o IETF e tal. Ele foi convidado para colaborar na tradução e topou e fez a tradução do documento para português. E daí ele teve essa ideia de publicar isso como um livro. Na ideia inicial era juntar alguns outros artigos, depois no final se resolveu que era melhor publicar só o TAU, mais uma introduçãozinha lá contando a história, mais um prefácio. E a gente, o Lisandro aprovou isso dentro do Comitê Gestor da Internet, o Christian conseguiu as autorizações devidas para a gente conseguir publicar o documento, e eu cuidei do projeto dentro do NIC-BR, junto com o nosso pessoal lá de comunicação, e saiu esse livrinho aqui, que está em português, em espanhol, e tem o original do documento em inglês também como referência. Então é um livro em 3 idiomas, e para quem quer conhecer o IETF, ele é ótimo. Então ele tem alguns exemplares ainda disponíveis ali fora, uma meia dúzia, tipo assim, eu contei, tinha meia dúzia mesmo, mas esses dois que estão aqui na mesa. Mas talvez a gente consiga trazer mais até o final do dia hoje, se não por pessoal do Chapters, até amanhã com certeza a gente consegue trazer mais. Eu acredito que a gente consiga trazer mais hoje ainda. Se vocês quiserem, vocês podem pegar um e levar, senão o documento também está na web aí como livre. Basta entrar no site do IETF, procurar por TAU do IETF, TAO, né, y ler. Y es muy interesante. El pedido es a toda la gente de capítulos, a todos los que vinieron de los capítulos de ISOC. Para mañana les vamos a conseguir más libros, así que no agarren ahora y se los dejamos a las personas que no son de capítulos, que solo se quedan hoy. Tenemos una pregunta aquí adelante y vamos a ir cerrando. Y otra más atrás, ¿no? No, uma sola. A última pergunta. Eu tenho algumas dúvidas em relação ao IETF, assim, porque eu tenho participado das listas, tenho acompanhado, coisa de um mês atrás, eu fui num evento, falei sobre a RFC, falei sobre o IETF, mas quando tu fala, parece que o pessoal se assusta sobre o que é. E quando tu fala, como tu não, sei lá, tu acaba não trazendo um material oficial ou uma informação talvez não tão oficial como a que vocês estão falando, acaba que talvez não consiga passar a ideia certa. Eu tenho fomentado bastante essa ideia de participar das listas, a participar do processo, a revisar drafts, dar uma olhada em RFCs e pensar nesse lado, nos eventos que eu falo. Só que realmente, assim, tu fala, o pessoal se assusta sobre o que tu está falando, parece que é um bicho de 7 cabeças no RFC, tu mostra um quadro lá para eles. Vocês têm alguma ideia, por exemplo, de criar fomento assim, de pessoas que levem, sei lá, apresentações do próprio ISOC ou IETF ou whatever, mas na ideia assim, além da tua apresentação, apresentar um pedaço sobre o IETF de uma forma oficial, alguma coisa assim? Vocês pensam alguma coisa assim? Material para que las personas lo presenten más informalmente, ese es.
más formalmente, tener como representantes. Não necessariamente representante, mas mostrar um documento oficial, sei lá, sobre o processo, talvez, alguma coisa mais detalhada, assim, para o pessoal não... Não, isso daqui é oficialmente do ETF, isso daqui é o que eles cedem de informação, se você precisar. Buenísimo, hay que hacerlo y lo vamos a hacer. Eu acho que existem alguns documentos disponíveis naquela parte de Edu do IETF, tem alguns documentos para newcomers e coisas assim que poderiam ser usados, como ó, esse é o documento oficial que apresenta como funciona o IETF, qualquer um poderia usar aquilo. Eu lembro em alguma reunião recente do IETF, o pessoal até estava pedindo para quem faz isso nos eventos, geralmente, para compartilhar o documento com eles, para poder fazer alguma, vamos dizer, biblioteca de documentos e saber o que está sendo dito por aí nesses esforços de fomento. Bueno, si no existiera, esa es una de las cosas que tenemos que hacer nosotros. Entonces me sirve mucho saber qué otras cosas serían útiles y si faltan algunos documentos o algo más formal, lo creamos. Gracias. Última pregunta. Cerramos. Gracias, Cristian. Bien cortito. Quería saber cómo hacemos para contactar con la gente de las universidades. Yo mismo, de hecho, enseño en la Universidad Nacional de Asunción. No sé si puedes pasar atrás en el... No, porque no es... Había una... Pero la forma es en la lista IETF LAC. Para suscribirse a la lista, busquen ahí en Google IETF LAC y les va a dar el link. Y en esa lista, o conmigo, o con Álvaro Retana, o con cualquiera de los que vean que escriben en esa lista, estamos todos con la misma misión, así que va a ser fácil eso. Lo de Code Match, principalmente. Para lo de Code Match, el mismo un lugar. Par de cuestiones ahí que... La lista también. Dale, gracias. Bueno, muchas gracias a los panelistas.